Desembargador Pedro, faleceu o doutor Braz. Agora passei lá agora, no velório. Meu Deus. O doutor Braz e Silva. Sei. Eu vi ontem. Francisco, né? Desembargador, o nome dele? Francisco de Assis, Braz e Silva. Brito Braz. Mãe me mostrou ontem. Exatamente. Bom dia a todos. Está iniciada a gravação. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Pedro Macedo, membro efetivo desta Câmara, que é a 5ª Câmara de Direito Público, a doutora Maria do Rosário de Fátima, juíza convocada para esta Câmara também. Cumprimento o procurador do Estado, doutor Evaldo Rosal, Martins Rosal, meu parente ainda, meu parente. A mãe dele é minha prima, mas não há nenhum impedimento legal, não. De ordem legal. Cumprimento os advogados aqui que nos assistem nesse momento, a secretária Vanessa, retorna de férias, as merecidas férias, né? Então, declaro aberta a sessão e peço às senhoras... A doutora Terezinha, a procuradora, desculpe, procuradora de Justiça, doutora Terezinha, ela está presente? Está, sim. Doutora Terezinha. Acho que ela saiu agora há pouco. Acho que ela saiu da sala. Doutora Terezinha. Doutora Terezinha, a senhora nos ouve? Doutora Terezinha, só um segundo, desembargador. Está presente. Então, peço à secretária que procure a leitura da ata da sessão anterior. Aguardar aqui, doutora, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Desembargador, a internet caiu, vamos aguardar que a doutora vai entrar pelo celular. Tá bom, tá ótimo. Vamos aguardar. Eu faço a leitura da ata da sessão anterior. Não, deixa ela voltar, então. Deixa ela voltar, porque já tem a questão de aprovada. Pronto, ok. A senhora está me ouvindo, doutora? Então, peço à secretária que proceda a leitura agora da leitura da ata da sessão anterior. Cumprimento a todos com o meu bom dia. Cumprimento o presidente desta Câmara, desembargador Sebastião Martins. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, a excelentíssima senhora doutora Maria do Rosário e todos os advogados, mas eu acredito que não os tenha. Mas cumprimento o doutor Evaldo, procurador do Estado do Piauí, bem como a nobre procuradora do Ministério Público, doutora Terezinha Borges Campos, e os assessores que estejam presentes. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária, sessão esta realizada no dia 26 de setembro do corrente ano, ela foi publicada no Diário da Justiça de número 9.680, e até a presente data não foi pugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão, a ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Nós iniciamos pelo processo de número 1, desembargador, depois vamos para o 3. São dois processos em que o Estado vai sustentar, que já libera o doutor Evaldo. Certo. Processo número 1, for fazer o pregão, é um agravo de instrumento 075, 0697, 06, 2023.
origem Teresina, 8ª Vara Criminal. Deve ser agravante. José Carlos Dá uma da olhadinha Silva. no sistema, deve ter autuado de maneira errônea aqui. Não. Advogado Antônio Wellington Vieira doutor. Oliveira. Agravado Estado do Piauí e outro pela Procuradoria-Geral. A relatora é a doutora Maria do Rosário de Fátima. Aqui eu tenho a honra de passar a palavra. Inicialmente, saúdo o presidente da Câmara, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Tenho a grata satisfação também de cumprimentar ao desembargador Pedro Alcântara Macedo, membro efetivo também da Câmara. Meus cumprimentos ao doutor Evaldo Martins, procurador, à doutora Terezinha Borges, procuradora da Justiça. Meus cumprimentos à doutora secretária desta corte, Vanessa Lizana, na pessoa da qual saúdo os demais membros aqui presentes. Inicialmente, nós já dispusemos no sistema o relatório. Certo. Então, o advogado está presente, o relatório está no sistema, doutor Evaldo. Então, a senhoria tem um prazo regimental de 15 minutos para a sustentação oral em nome do Estado do Piauí. Excelentíssimo, iniciando os cumprimentos, saúdo excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta douta Câmara, saúdo o desembargador Pedro Macedo, saúdo também, cumprimento a doutora Maria do Rosário, relatora do processo em análise, cumprimento a doutora Terezinha Borges, representante do Ministério Público Superior, e cumprimento também a doutora Vanessa, secretária que auxilia os trabalhos desta Câmara. Pois bem, o caso em análise, ele cuida de um agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal interposto por José Carlos de Silva contra a decisão proferida em ação anulatória que move contra a Polícia Militar do Estado do Piauí. Esse agravo de instrumento, ele se volta contra a decisão proferida pelo juiz da 8ª Vara Criminal, que no pregão, o desembargador Sebastião até achou estranho que poderia ter sido equívoco, mas não, foi realmente proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal. Eu vi aqui, doutor. Mas trata-se de uma matéria cível. Esse processo inicialmente foi distribuído para a 2ª Vara do Distrito da Fazenda Pública e teve uma redistribuição, e o doutor João Gabriel Épico se declarou incompetente para processar e julgar a demanda e foi remetido os autos para a 8ª Vara Criminal. O caso dos autos, ele trata sobre um pedido de reintegração efetuado por um policial militar do Estado do Piauí, que teve reconhecido a sua deserção. Segundo o narro recorrente no agravo de instrumento, ele defende que esse ato ele foi ilegal, porque ele não teria comparecido, né, a deserção foi em função do não comparecimento de serviço, e ele não teria comparecido em razão de afastamento médico. E aí, razão pela qual ele requereu a reintegração e requereu também um pedido de tutela recursal, entendendo estar presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Entretanto, o Estado entende que não há o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, pedindo a manutenção do indeferimento da liminar à época pelo desembargador Edvaldo. Bom, a deserção ele é um crime tipificado no Código Penal Militar no seu artigo 187, que diz ausentar-se um militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Feita essa consideração, é relevante de início já destacar que o comando da Polícia Militar ele sempre agiu em estrita observância ao regramento legal aplicável à espécie.
não houve qualquer desvio de conduta ou cometimento de ato legal, como defende a parte agravante. No caso dos autos, o agravante, ele confessa na inicial que se afastou do serviço por mais de 8 dias, considerando a escala de serviço do dia 14 de dezembro de 2018. No entanto, essa ausência, no entender do autor / agravante, ela estaria justificada, porque ele pretendia obter uma nova licença de saúde, sobre a qual ele afirma ter conversado informalmente com um servidor do comando da Polícia Militar. Entretanto, excelências, a verdade é que, embora ele afirme que houve essa conversa informal sobre futura renovação da licença médica, essa licença médica ela nunca foi legalmente concedida. O que consta documentado nos autos, inclusive pela parte autora e pela parte agravante, é que a junta médica da Polícia Militar anteriormente teria considerado o policial militar apto com restrições, né? E essas restrições seriam pelo esforço físico intenso, que está discriminado pela sigla EI no laudo, bem como restrição ao serviço externo, pela sigla SE no laudo, por apenas um período de 90 dias, né? Nesse sentido, a natureza dessa escala do dia 14 de 12 de 2018, ele não trata, como faz que a parte agravante, de uma escala de motopoliciamento ou de viaturas, mas uma escala de guarda, em conformidade com as aptidões do requerente estabelecidas no laudo médico. Então, o único fato incontroverso nos autos é que o autor descumpriu a escala de a escala de plantão que ele deveria comparecer, né? E não se sustentando, portanto, as justificativas apresentadas, já que o agravante não apresenta essa licença no período em que ele foi escalado para a escala de plantão. E esse processo, apesar dele ser civil, como a deserção é um crime militar, ocorreu também na 8ª Vara Criminal um processo criminal oferecido pelo Ministério Público, que é o número 00, a sequência de 40.130.19.2019, 818.0140, em que lá naquele processo foi reconhecido tanto pelo juízo como foi o entendimento do Ministério Público naquela ocasião, foi que o policial militar, ou a parte agravante, ele não teria estabilidade. Então, eu venho aqui para Vossa Excelência para destacar um pequeno texto do membro do parquê na ação criminal. Abre aspas. O desertor, nesse caso, era praça sem estabilidade, conforme se vê na certidão de tempo de serviço acostada às folhas 139 do IPM, do Inquérito Policial Militar. Assim, dependia sua reinclusão aos quadros da Polícia Militar do Estado do Piauí de resultado da inspeção disciplinada no supertranscrito dispositivo. A inspeção, repisa-se, concluiu pela inaptidão definitiva do desertor, o que, a contrário senso, impede a sua reinclusão. O juízo da vara criminal também se manifesta, venha para transcrever um pequeno trecho da decisão do magistrado, abre aspas, trata-se de instrução provisória de deserção instaurada para apurar crime de deserção, artigo 391 do Código Penal Militar, delito imputado ao ex-policial militar José Carlos da Silva. Encaminhados os autos para o Ministério Público, opinou pelo arquivamento do inquérito policial militar, manifestando-se no termo do artigo 397 do Código de Processo Militar, uma vez conforme preceitua o artigo 457, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal Militar. Para o prosseguimento da ação penal, a praça sem estabilidade deverá ser reincluída nas fileiras da corporação após inspeção de saúde, o que não é possível, pois, conforme lá das folhas 185, o ex-policial militar fora julgado inapto ao retorno do serviço militar de forma definitiva. Portanto, excelências, a pretensão da parte agravante de retorno às fileiras da corporação, ela não deve prosperar, porque já foi reconhecido nos autos criminal que a parte agravante ele não possuía estabilidade quanto à sua exclusão e o laudo de inaptidão impede o seu retorno conforme preceitua as disposições aplicáveis no Código Penal Militar. Além disso, há que se destacar também que a parte agravante ela descumpriu a hierarquia militar ao não comparecer à escala de serviço.
e que esses fatos, à época da propositura do agravo instrumento, só estão delineados por documentos. Não houve instrução processual ainda na ação civil que originou o presente agravo instrumento, razão pela qual o único documento, volto a dizer, o único documento que a prova em conteste é que ele realmente não compareceu ao plantão que foi escalado. Razão pela qual o Estado entende que não estão presentes os requisitos para o provimento do agravo instrumento, requerendo a vossas excelências seja negado o provimento ao agravo instrumento, mantendo-se integralmente a respeitável decisão interlocutória de base face à ausência de probabilidade do direito alegado. Muito obrigado. Bom, passo então a palavra à eminente relatora para o seu voto. Não tem advogado presente, né, Vanessa? Do outro lado. Da outra parte, não. Pode proferir o voto. Ok. Aqui. Não, o desembargador pode proferir, doutor. Vamos à emenda. Agravo de instrumento. Direito processual civil, reintegração de servidor público militar, decisão ACO, quem deferiu tutela de evidência, artigo 311, inciso 2 do CPC. Requisitos cumulativos, não comprovação, ausência de probabilidade do direito. Recurso, conhecido e não provido. Decisão mantida. A tutela de evidência, previsto no artigo 311, inciso 2 do CPC, exige para sua concessão, além da comprovação documental que haja em tese sobre o assunto, firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes. E tais requisitos não foram comprovados na hipótese dos autos. Aliás, ainda que se aplique a fungibilidade entre as tutelas provisórias, percebe-se, em causa, não estão configurados requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPP, tendo em vista a carência da probabilidade do direito, uma vez que a parte sequer juntou documentação que resultou em seu afastamento dos serviços e a que título? Agravo conhecido e não provido. Doutora, então baixa a emenda. O teu voto está bem simples. Acho que a emenda é suficiente, a meu ver. O vereador Pedro concorda também. Está bem elucidativa a emenda, esclareceu tudo. Acho que não precisa nem ler o voto completo. Ok. Então, o dispositivo é: conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Certo. Bom, inicialmente, só o esclarecimento, desembargador Pedro, o esclarecimento realmente essa 8ª vara criminal, ela é de natureza mista. Essa aí é a vara militar, né, doutor Evaldo? 075 6615. Era a antiga 9ª vara. O áudio está ligado, desembargador Pedro. O áudio está aberto. 2023. Certo. Então, só esse esclarecimento, porque essa 8ª vara, desembargador Pedro, é a vara militar, ela é de competência mista. Ela é não só de natureza criminal, mas também pega essa questão da polícia militar, né? As promoções e tudo, essas ações ordinárias da polícia militar. Bom, diante da boa sustentação oral do procurador do Estado e do voto elucidativo pela emenda bem esclarecedora, que comprovou que a parte não preencheu os requisitos legais, sequer juntou a documentação adequada, eu também acompanho o voto da eminente relatora, conheço do agravo, mas nego o provimento. Desembargador Pedro Macedo. Acompanho o mesmo entendimento, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e negar provimento a este agravo de instrumento. O outro agora é o 3, né? Vou fazer o pregão. Isso, desembargador. O processo número 3 é uma apelação civil, número 001-2990-57, 2016. Origem, Teresina, 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública. Apelante é o Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral. Apelado, Roberto Jones Sá de Albuquerque, EPP.
advogados Francisco Assis da Cunha e outros. Relatora também a doutora Maria do Rosário de Fátima. O relatório está no sistema, doutora? Então, vamos adiantar. Vamos passar a palavra logo diretamente. Está no sistema, desembargador. Ao procurador do Estado, já a sustentação oral. Aqui o apelante é o Estado, né? É isso, é o Estado do Piauí. Renovando meu cumprimento a todos, esse caso, ele trata de uma apelação interposta pelo Estado do Piauí em face da sentença, do... Não estou conseguindo ver de qual vara da Fazenda mas em face da sentença que julgou procedente a execução de título extrajudicial proposta por Roberto Jones de Sá Albuquerque, determinando o Estado do Piauí o pagamento da quantia de R$102 mil aproximadamente. A apelação do Estado, desembargador Pedro, desembargador Sebastião, ela trata basicamente de critérios formais. A parte apelada, ela entrou diretamente com uma execução de título extrajudicial. E essa execução ela é consubstanciada no contrato administrativo celebrado entre o Estado e a construtora, que sagrou-se vitoriosa em procedimento licitatório para fazer paralelepípedos na cidade de União. Pois bem, eles são comesina, né, que para a execução ela ter prosseguimento, nós temos que o título judicial tem que ter 3 características básicas, que é a certeza de ter que ser certo, líquido e exigível. Só que, no entanto, desembargador Pedro, esse título que eu quero mostrar para Vossas Excelências é que não poderia ter se proposto diretamente a execução porque o título não é certo. E por que o título não é certo? Porque o contrato, ele disciplina na parte do seu pagamento, ele traz no item 8.1.2, eu não vou citar aqui, mas basicamente o item 1, a cláusula 8.1.2 do contrato diz o seguinte, que a contratada, ao receber o laudo de medição devidamente atestada, né, pelo setor competente da Secretaria de Cidades, ela deve protocolar, no prazo correspondente, a nota fiscal que será encaminhada para o aceite, né, e também o recolhimento dos impostos. Então, assim, essa execução ela veio desacompanhado dessa nota fiscal e esse laudo de medição que deveria ter sido atestado pelo setor específico da Secretaria de Cidades, ele não foi. Então, não há certeza no título, de forma que ou ele deveria ter proposto uma ação monitória ou deveria ter proposto uma ação de cobrança. Portanto, o Estado do Piauí requer o provimento da apelação nesse ponto para requerer a extinção do processo em resolução do mérito. E o outro ponto é que não foi possível o Estado do Piauí verificar a ocorrência de prescrição, porque o exequente, ao juntar o contrato, que é o título, né, que consubstancia essa execução de título extrajudicial, ele não trouxe a última página do contrato, de modo que eu não posso inferir a data da assinatura, né? E isso foi tão importante na discussão dos autos que o Estado do Piauí, em sua defesa, que o Estado do Piauí opôs os embargos à execução, que tem natureza até de processo de conhecimento, não se há limitações de alegações, como nós temos na impugnação de execução de título judicial. O Estado do Piauí alegou que a via executiva não se mostrava adequada, requerendo que fosse feito diligências para melhor instruir o processo, o que foi negado pelo juiz Acor. Então, por esse motivo também o Estado do Piauí requereu a anulação da sentença. E, posteriormente, a apelação, até foi de minha autoria, eu peticionei juntando, e aí é o tópico subsidiário, né? O Estado do Piauí, nesses pontos, requer a extinção do processo em resolução do mérito, ou anulação da sentença para o retorno dos autos, para que seja observada a correta instrução dos autos, mas, depois disso, nós juntamos documentação que comprova o pagamento parcial. Nós fomos condenados, na primeira instância, a pagar 102 mil,
e nós juntamos comprovante, nota de empenho, comprovante do sistema da transferência de R$15 mil, razão pela qual, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação do Estado, requeremos que que seja debitado esse valor de 15 mil que está comprovadamente documentado nos autos e comprova o pagamento parcial. E, por fim, ainda que queria alegar para o desembargador Pedro, alertar para o desembargador Pedro e para o desembargador Sebastião, que o desembargador Edivaldo, ele teve o cuidado de, considerando que foi uma prova juntada posteriormente, ele teve o cuidado de intimar a outra parte para que se manifestasse sobre o documento do Estado do Piauí que justamente comprova o pagamento parcial. E essa intimação, ela foi perpetrada, foi expedida a intimação da parte apelada, que não se manifestou, razão pela qual o Estado do Piauí entende que não há qualquer óbice para o conhecimento desse comprovante que comprova o pagamento parcial. Essa é a minha sustentação, agradecendo o tempo concedido por Vossas Excelências. Devolvo a palavra à eminente relatora. Renovo meus cumprimentos a todos. Trata-se de apelação civil, de embargos à execução, contrato administrativo, serviços executados e não pagos, vedação de enriquecimento ilícito, nota de empenho, pagamento total não comprovado. Constatado fornecimento de produtos e serviços contratados ao Estado, cabe o ônus de demonstrar e fazer prova inequívoca do pagamento perseguido. Destarte tem-se que o ente público tem a finalidade administrativa e operacional de trazer aos autos documentos que comprovem suas alegações. Nesse contexto, tenho alegado fato extintivo do direito do autor apelado. Atrai para si o ônus da prova, do qual não se desincumpriu. Ao deixar de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte exequente, como dispõe o Código de Processo Civil, e estando devidamente comprovado nos autos o fornecimento do serviço e a mora no tocante ao pagamento, devendo o executado responder pelo adimplemento dos valores devidos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo demonstração efetiva da realização do objeto contratado, não pode a administração pública se locupletar indevidamente, devendo indenizar particular pelo serviço prestado. Outro sim, o empenho cria para o ente público a obrigação do pagamento máximo, com a prova da realização da prestação empenhada, podendo, inclusive, a sua exigibilidade operar-se através de processo de execução de cunho satisfativo. Comprovado o pagamento da parte, o valor executado após a prolação da sentença recorrida, deve-se dar parcial provimento à presente apelação, não somente para abater o numerário já adimplido pelo ente público, conheço do recurso e dou parcial provimento. Essa é a emenda. O nosso voto. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, portanto, conheço a apelação interposta. Sem preliminares, passo ao mérito. Finge-se a questão de definir a devida condenação do Estado do Piauí ao pagamento dos serviços supostamente realizados por Roberto Jones Sá de Albuquerque, em virtude de contrato administrativo firmado para execução de obra no município de União. Conforme relatado pelo douto juiz Acó,
julgou improcedente os embargos à execução, entendendo que o Estado do Piauí deve efetuar o pagamento advindo do contrato conforme as quantias indicadas nos boletins de medição. Inconformado, o apelante alega em suas razões que não restaram comprovados requisitos esses fatos que os senhores ouviram na brilhante defesa do procurador, doutor Evaldo. Depende-se da leitura da sentença atacada que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Vê-se que a demanda não se mostra complexa ou de difícil apreciação. Acerca do tema, Didier nos ensina: compete em regra a cada uma das partes fornecer elementos de prova das alegações que fizer. Compete em regra ao autor provar o fato constitutivo e ao réu provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Adotou o nosso CPC a concepção estática do ônus da prova, que é distribuído a priori, sem a observância das peculiaridades do caso concreto. No caso em apreço, a fim de comprovar o seu direito, o autor juntou cópia do contrato de número 016/2020, ID 8752-102, página 19 a 24, e ordem de serviço, ID 8752-102, página 25. E as primeiras medições no ID 8752-101, página 26 a 31. Bem como requerimento e ofício interno solicitando o empenho. Se não, vejamos em síntese. Foi expedido o ofício 697/2022, no qual foi consultado no sistema de administração financeira, CIAFEM, nos anos de 2011 a 2016, tendo sido detectada a emissão de nota de empenho número 2013 NE 00633, no valor de R$ 16.764,85, em favor do Roberto Jones de Albuquerque, bem como a medição apostada e a ordem bancária de número 2013 OB 0078, no valor de R$ 15.926,61. Foi consultado o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí, CIAF-PI, entre os anos de 2017 e 2022, e não houve retorno de pagamento ao credor Roberto Jones Sá de Albuquerque. CNPJ 11.597.903.0001.18. Como contestado, nós vimos que, como prevê o 784 do CPC, são títulos extrajudiciais, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. E como bem destacou do outro juiz sentenciante, o título executivo é certo e exigível, líquido. Analisando o contrato, assim se manifestou. De número 16/2011, as folhas 18 a 24, com base na doutrina exposta, verifico que estão presentes os requisitos da execução, pois o título é certo, identificado os sujeitos contratante e contratado, objeto do presente
e as obrigações recíprocas. O contratado deve executar a obra de pavimentação e o contratante pagar o valor que se obrigou por meio de medições. A exigibilidade do título advém da mora administrativa no título. Consta que os pagamentos seriam mensais, tendo decorrido prazo sem o pagamento devido. Portanto, o exequente embargado juntou aos autos boletim de medição devidamente atestado, que chegou à quantia de R$ 75.114,96. Foi este o valor da liquidez. E citamos aqui algumas decisões e, ao final, Lá contigo depois, Pedro. verificamos aqui também um recurso de apelação que teremos. Apelação de cobrança de contrato de locação de transporte de aluno, comprovação da prestação do serviço e o não recebimento da verba pleiteada, enriquecimento ilícito do ente público, alegação da municipalidade de falta de empenho da despesa pelo gestor anterior, não cabimento, honorários advocatícios devido afastamento da condenação do município ao pagamento de custas processuais, recurso conhecido e parcialmente provido. Esta apelação foi a de número 2017-001-116830, de relatoria do desembargador Fernando Carvalho Mendes, da Primeira Câmara de Direito Público do Estado do Piauí. E seguimos também apresentando outras jurisprudências. Então, diante disso, verifica-se que restou provado o aproveitamento dos serviços do Estado e, por não ter juntado aos autos prova de que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve pagamento total dos valores cobrados, compeliu o apelante a arcar com a dívida apresentada, é medida que se impõe. Outro sim, não há que se falar em nulidade da sentença por não ter analisado a necessidade de instrução probatória, pois tal argumento foi rebatido por decorrência lógica, na medida em que o juízo ACOR explicitou os fundamentos que o levaram à conclusão pela certeza da liquidez e exigibilidade do crédito. Isto posto, quanto ao mérito da demanda, constata-se que a sentença atacada merece retoque apenas para determinar o abatimento do valor que o Estado comprovou posteriormente ter adquirido através do ID 881-8840. Diante do exposto, conheço da apelação para dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o abatimento do valor percebido de R$ 15.926,61, já devido pelo Estado do Piauí à apelada, e em virtude da primeira medição do serviço de pavimentação de paralelepípedo no município de União, contrato de número 16/2011. Mantenho a sentença em seus demais termos. É como voto. Bom, diante do voto bem fundamentado da doutora Maria do Rosário, ficou comprovado que o Estado, embora tenha pago uma parte, não pagou integralmente a execução do serviço. A parte provou que o serviço for executado, serviço de pavimentação com paralelepípedo,
O título judicial, portanto, o título é líquido, certo, é exigível, né? Porque seria, no caso, se o Estado não pagar, poderia ficar caracterizado enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa, né? Então, se a parte provou que o serviço for executado, o objeto do contrato administrativo era a execução desse serviço de urbanização, foi executado, o Estado pagou uma parte, mas não pagou integralmente, e a doutora Maria do Rosário deu parcial provimento apenas para que o Estado pague a diferença entre o valor efetivamente apurado e o valor pago pelo ente público. Também dou parcial provimento. Colhe agora o voto do desembargador Pedro. Com razão, a relatora, como também o entendimento do desembargador Sebastião Martins. O contrato previa a prestação desse serviço de assentamento de paralelepípedo, foi prestado o serviço e o Estado não pagou o valor integral previsto no contrato. Portanto, todo direito à parte para requerer o pagamento do restante da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito. Acompanho plenamente o bem fundamentado voto proferido pela relatora. E proclamo agora o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e dar parcial provimento a esta apelação. Senhor presidente. Pois não. Peço licença a Vossa Excelência para me retirar da sala. Era só esses dois que eu ia sustentar. Renovando votos de que Vossas Excelências façam um bom trabalho. Obrigado, doutor Evaldo. Obrigado. Então, doutora Maria do Rosário, vamos prosseguir agora, já que o Estado... Sim, desembargador. Processo de número 2 e o de número 4, que estão faltando agora. Então, 2 e 4, o Estado não vai fazer sustentação oral e não tem advogado presente, então pode votar apenas pela emenda aí, para agilizar. Eu posso apregoar aqui, desembargador? Pode fazer o pregão. Processo de número 2, 0800, 351-20.2019, uma apelação civil, Campo Maior, segunda vara, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria do Estado do Piauí, apelada Tainara Santos de Carvalho, advogado Carlos Eduardo Alves Santos, e Vossa Excelência está com a palavra, doutora Maria do Rosário. Ative o seu microfone, doutora, por favor. Trata-se de processo de responsabilidade civil do Estado, dano material e moral, morte de detento, integralidade física, moral e moral do preso. Dever do Estado, guardar e responsabilidade das autoridades policiais ao dano moral configurado. Existência de nexo causal, quanto indenizatório, razoabilidade e proporcionalidade, danos materiais comprovados, provas testemunhais, valor da pensão, jurisprudência dominante, correção monetária, juros legais, taxa Selic. EC 113, 2021. É dever do Estado, pela incolumidade dos presos, nos termos do artigo 5º, inciso 49, da Constituição Federal, é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. O Estado é responsável pelos danos que os detentos vierem a sofrer enquanto permanecerem sob sua custódia, independentemente da prova de culpa dos servidores do estabelecimento prisional, pois se cuida de responsabilidade objetiva nos termos já citados no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e precedentes do STJ. Conforme se vê na certidão de óbito juntada, a morte ocorreu às 10 horas da manhã, ou seja, durante o expediente regular do estabelecimento, cuja fiscalização e atenção dos agentes
não só era possível, como efetiva. Se ficasse demonstrado nos autos que a morte do detento ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade, haveria rompimento do nexo a se aplicar à tese estatal. No entanto, não é o caso. E, nesse ponto, também se evidencia a existência de pressupostos, mesmo da teoria da culpa administrativa. No que diz respeito ao quanto indenizatório, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e as consequências da omissão estatal, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação. Também há de se ter em conta que deve ser fixado o olhar voltado para as peculiaridades do caso concreto, considerando, para tanto, a conduta negligente, a extensão do evento danoso, as condições do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Quanto aos danos materiais, conforme depoimento das testemunhas arroladas, o falecido desenvolvia atividade de metalúrgico e, apesar de ter uma empresa de porte pequeno, supriria as necessidades básicas da família. Acerca do montante da pensão, o valor fixado de 2/3 do salário mínimo, da data do evento até a data em que a autora completará 25 anos, se encontra alinhado ao entendimento jurisprudencial atualmente prevalente. A correção monetária e juros, além do julgamento da ADI 5348, fixou-se que, a partir de dezembro de 2021, deve incidir apenas a taxa Selic nas condenações de imposto à fazenda pública, porquanto já engloba a correção monetária e juros nos termos da ST 113/2021. Portanto, recurso conhecido e provimento negado. Ante ao exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado do Piauí para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Bom, diante do caso aí, trata-se de uma ação de indenização, né? Pela teoria da responsabilidade objetiva, o Estado é responsável, sim, pela guarda, pela integridade física, né, mental do preso. Então, houve uma morte no presídio, houve negligência, ou, no mínimo, omissão do Estado do Piauí. E, portanto, havendo essa negligência ou omissão, e mais o nexo de causalidade, né, o valor da indenização, como disse a relatora, foi razoável, portanto, eu acompanho o voto bem fundamentado da doutora Maria Rosário. Várias vezes por esta Câmara e pelas demais câmaras de direito público aqui, que cabe sim a responsabilidade objetiva do Estado do Piauí. Vereador Pedro. Plenamente de acordo com o entendimento tanto da relatora quanto do desembargador Sebastião Martins. O Estado aí, ele deve proteger o cidadão, deve proteger o detento, deve cuidar, prestar o serviço de forma a cuidar e proteger esse detento. Então, portanto, responsável por qualquer fato que possa ocorrer em prejuízo da saúde ou da vida desse cidadão. Portanto, acompanho plenamente o voto proferido pela relatora. A única dúvida, desembargador Pedro, eu aqui, não nesse caso, é porque nós já votamos aqui o caso de suicídio de pessoas de detentos dentro das penitenciárias. Tem uma matéria, passou no Supremo Tribunal Federal, quando se trata de suicídio que o Estado não pode evitar, aí sim ficaria excluído, acho que é o tema 803, eu não estou lembrando bem, do STF.
Mas nós aqui já passamos até um caso de suicídio. Mas nesse caso de morte do detento, cabe sim, né, a responsabilidade objetiva do Estado do Piauí. Do Estado. Certo. Então, pois não, desembargador. Plenamente de acordo. Proclamo agora o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e negar provimento ao apelo do Estado do Piauí. O próximo agora, Vanessa, pode fazer o pregão. Processo de número 4, é o 0707-672-16, apelação civil, primeira vara da Infância e Juventude. Apelante Estado do Piauí pela Procuradoria, apelado do Ministério Público do Estado do Piauí. Vossa Excelência está com a palavra, doutora Maria. Direito constitucional e administrativo. Ação civil pública. É a emenda. Fundamento, Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, omissão. Estatal de repasse financeiro para manutenção do fundo, competência da vara da infância e adolescência. Dever estatal de assegurar a efetivação de direitos sociais da criança e adolescente, com absoluta prioridade. Implementação de políticas públicas, possibilidade. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. No tocante à competência da Justiça da Infância e Juventude, o ECA prevê expressamente que esta é absolutamente competente para processar e julgar as ações cíveis relativas a direitos afetos à criança e adolescente, sejam elas individuais ou coletivas, aí incluída aquelas que se voltam contra a não efetivação de políticas públicas. Nessa seara, como se extrai dos artigos 148, inciso 4º, e 208 e 209. Mesmo que se reconheça o caráter autorizativo do orçamento público, é certo que o ente público não poderá se excusar de realizar despesas orçamentárias cujo dever de cumprimento não surgiu por força da norma orçamentária em si, mas de normas constitucionais legais. Neste aspecto, o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, reza: não serão objetivo de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais do ente, o que significa dizer que estas não podem ser arbitrariamente contingenciadas pelo poder público sob pena de infringência direta às normas constitucionais e legais que as respaldam. O Fundo da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei Estadual 4.602/1993 para o financiamento das ações e políticas públicas relacionadas ao direito da criança e do adolescente a serem definidas pelo Conselho de Defesa de Direitos da Criança, artigos 2º, 3º e 6º. A manutenção deste fundo é uma obrigação financeira e legal, mas ainda tem fundamento indireto nas normas constitucionais que prevê o dever do poder político de assegurar direitos sociais às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, como se extrai do artigo 227 da Constituição Federal de 88 e 242 da Constituição do Estado do Piauí, o que justifica o controle judicial do cumprimento dela
e da implementação de políticas necessárias à consecução dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes, jurisprudências do STF e deste tribunal. Assim, não há como dar guarida às alegações do recorrente e reformar a sentença para afastar a condenação do Estado, diante da existência de obrigação constitucional e legal deste ente público em alocar receitas públicas orçamentárias no aludido fundo, criado pela Lei Estadual número 4.602, 1993, recurso conhecido e não provido. Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, confirmando a sentença em todos os seus termos. É como voto. Certo. Bom, esses fundos dos direitos da criança e do adolescente, como destacou a eminente relatora, realmente está prevista tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, em seu artigo 260, como também na lei estadual específica aqui do Estado do Piauí. Portanto, acompanho integralmente, são políticas públicas para implementar, para garantir, para financiar esses projetos que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes. É importante esse fundo e o Estado é obrigado a repassar recurso orçamentário. Acompanho o voto da eminente relatora, desembargador Pedro. Essa obrigação do Estado, de fato, como disse o desembargador Sebastião Martins e a relatora, está prevista em lei e o Estado deve repassar esses valores para justamente atender essas políticas de proteção e atender as crianças e adolescentes. Eu acompanho plenamente o voto proferido pela relatora. Então, proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade do sistema do relator, conhecer e negar provimento, não é isso, doutor? Negar provimento. Pode conferir a apelação. Bom, então estamos encerrada a pauta por hoje. A doutora Terezinha agora tem uma reunião com os conselheiros lá do CNPP, né? MP. Doutor Sebastião. Oi, não, doutor. Só fazer um registro. Sim. 3 de outubro de 1983. Ah, sim. Hoje faz 40 anos que nós ingressamos na magistratura. É verdade, Parador. Você tem boa memória. 3 de outubro mesmo, né? Entendeu? Procurando exercitar aqui para evitar que o alemão se aproxime de mim, doutora Terezinha. Então, hoje está com 40 anos, Parador Pedro. 40 anos. Naquela manhã de 3 de outubro, presidida pelo desembargador Aloysio, me parece. Exatamente, é. Aloysio Ribeiro. Soares Ribeiro, justamente. Que bênção, desembargador. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe, nos com muita saúde. Nossos caminhos, entendeu? E as nossas famílias, concedendo a todos vida longa. Muita paz, muita luz. Abraço. Prazer Beijo, estar doutora com Terezinha. Beijo, doutora Maria do Rosário. Um abraço.